Muito bem, agora nós vamos fazer alguns exercícios aí de macroeconomia, mais especificamente a respeito de contas nacionais, para a gente tirar aí eventuais dúvidas que possam ter ficado ao longo das nossas aulas teóricas aí do passado, ok? Vamos lá então para a nossa primeira questão? Acompanha comigo. Nossa questão então diz o seguinte, né? Exercícios lá de contas nacionais, e ele diz o seguinte: sobre as contas nacionais, avalie as proposições. A primeira proposição: a remessa de dinheiro de brasileiros que residem no exterior a famílias no Brasil aumenta a renda nacional bruta. Vamos verificar essa questão então? O que a gente sabe, né? Que essa alternativa é uma alternativa verdadeira. Porque, na verdade, nós sabemos que PIB menos receita líquida enviada ao exterior, que por sua vez vem da receita recebida, né, no exterior e da receita mandada para o exterior. Ora, se a remessa de dinheiro por brasileiros residentes no exterior aos seus familiares no Brasil é considerada renda recebida do exterior, por isso ele entra no cômputo da renda nacional bruta. Lembre-se que o PNB é igual ao PIB menos, né, a renda líquida, né, enviada ao exterior, que por sua vez, né, é a recebida e aquela que foi enviada. Portanto, alternativa verdadeira. Vamos para a nossa segunda questão. Ela diz o seguinte: o PIB, perdão, vamos corrigir aqui. Vamos apagar. O PIB corresponde ao valor adicionado de todos os bens e serviços produzidos em um país, sendo que, por valor adicionado, entende-se o valor da produção mais o consumo dos bens intermediários. Vamos avaliar. Nós sabemos que essa alternativa é falsa, porque senão implica o quê? A dupla contagem. Se na verdade eu considerar, né, os bens finais e na verdade considerar, né, todos os insumos ou todo o valor intermediário que foi adicionado na produção de um bem final, exemplo para você entender. Se nós considerarmos como bem final, e lembrando a você que bem final é aquele bem que será utilizado diretamente pelo consumidor e que não passa por nenhum outro estágio, né, de maquinofatura ou manufatura, portanto de processamento industrial, para sua utilização. Imaginemos então o automóvel. O automóvel de bens intermediários que foram utilizados na sua produção. Lembrando a você que os bens intermediários, na verdade, são aqueles bens que, na verdade, servem para a produção de outros bens. O exemplo, a chapa de aço, o vidro, a espuma, né, do estofamento, né, e tantos outros mais. Se nós considerarmos, né, o valor final do preço do bem, que na verdade é o automóvel, e somarmos a todos os bens intermediários que forem utilizados na sua produção, nós caímos, na verdade, numa dupla contabilização. Lembrando para você que nesse caso não é nem dupla, é múltipla contabilização, porque eu estou contabilizando todos os bens intermediários que foram utilizados para a produção de um bem final, que é o automóvel. Portanto, esta alternativa é uma alternativa falsa. Vamos olhar para lá? Acompanha comigo. Então, a pergunta é: por que é que ela é falsa, né? Porque o PIB corresponde ao valor adicionado dos bens e serviços produzidos no país, que é igual ao valor da produção menos o consumo dos bens intermediários. Se assim não fosse, incidiríamos no problema da dupla contagem, o que obviamente não é desejável. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão nos diz o seguinte: em geral, países com alto grau de endividamento externo, como o Brasil, ceteris paribus, desconsidere esse D aqui, né? Ou seja, tudo mais permanecendo constante, o PIB será maior que o PNB. Dá uma olhada para cá. O que nós sabemos, né? Que o PIB é a soma de todos os bens produzidos internamente a um país durante, normalmente, o período de tempo de um ano. Na verdade, nós vamos poder observar que o PNB
é este PIB, tudo bem, mais o somatório da renda auferida por brasileiros e empresas brasileiras no exterior. Ora, se nós sabemos que, na realidade, nesse cômputo entra também a receita líquida enviada ao exterior, e nós sabemos que países subdesenvolvidos como o Brasil têm um elevadíssimo dispêndio de gasto com o seu endividamento público internacional, nós sabemos então que a tendência de remessa de pagamentos é muito maior. Resultado, nós vamos gerar, via de regra, né, coeteris paribus, um PNB que é menor do que o PIB. Ou o seu contrário, um PIB que, via de regra, é maior do que o seu PNB. Portanto, né, nossa alternativa, vamos dar uma olhada para ela lá. Em geral, países com alto grau de endividamento externo têm maior que o PNB. Alternativa verdadeira. Vamos ver a explicação por completo? Então vamos lá. Ela é verdadeira porque países que têm dívida externa enviam parte da renda gerada internamente para o exterior na forma de serviços de pagamento da dívida, como juros, que é a renda do país emprestador, renda líquida enviada ao exterior. Portanto, para países devedores, o PIB é menor que o PNB. Ok? Vamos voltar então para a nossa próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: havendo equilíbrio nas contas do governo, um déficit em transações correntes do balanço de pagamentos implica um excesso de investimentos. Vamos verificar essa questão. Então vamos lá. Na verdade, nós sabemos que esta alternativa é uma alternativa verdadeira. Nós podemos perceber que assume que a poupança dos governos seja nula, como sugere a assertiva. Se nós temos lá, então, né, um setor deficitário, implica em poupança externa positiva, ou seja, há excesso de investimentos no mercado interno, público e privado. Se nós sabemos, né, que isso ocorre sobre a poupança a privada, vamos poder perceber, então, que, na verdade, quando nós temos essa situação, em geral, havendo equilíbrio nas contas do governo, um déficit, né, em transações correntes do balanço de pagamentos implica um excesso de investimentos. Alternativa verdadeira. Significa dizer que, na verdade, o governo está gastando com investimentos públicos mais do que está recebendo. Vamos poder perceber, então, a letra F. O deflator implícito do PIB corresponde à razão entre o PIB nominal e o PIB real. Então, primeiro a gente tem que entender o que é PIB nominal e o PIB real. Então, vamos tentar entender. Na verdade, quando nós estamos falando, né, de PIB nominal, nós estamos falando de PIB a preços correntes do ano em que ele foi mensurado. Exemplo, se nós avaliarmos, por exemplo, o PIB do ano de 2010, na verdade, ele será o somatório de todas as riquezas e bens produzidos no ano de 2010 a preços correntes daquele ano. Ocorre que, se nós desejássemos, na verdade, avaliar o PIB de 2010 em termos reais, nós teríamos que pegar um ano. Imaginar que nós peguemos o ano de 2009. Na verdade, nós sabemos que nós teríamos que multiplicar todo o conjunto de bens produzidos naquela economia pelos preços de 2009. E aí nós obteríamos, então, aquilo que nós chamamos de PIB real, que, na verdade, vai avaliar se houve um acréscimo de bens e serviços produzidos ou se houve um decréscimo. Ou ainda, se a elevação nominal do PIB ocorreu apenas por um fator inflacionário ou ainda deflacionário. Na prática, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar como deflator, né, do PIB de 2010, na verdade, a inflação ocorrente naquele ano. Se nós vamos utilizar a inflação como um deflator, a situação está equacionada. Vamos dar uma olhada para lá? Acompanha comigo. Então, o deflator implícito, né, do PIB, o deflator implícito do PIB, né, corresponde à razão entre o PIB nominal, tudo bem, e o PIB
que nós vamos ter lá o PIB, né, nominal, tudo bem? Que, na verdade, né, vai de alguma forma refletir num PIB real se eu utilizar um deflator qualquer, que no caso, de maneira muito simples, pode ser considerada a inflação, né, do ano em que está sendo avaliada. Na prática, nós poderíamos simplesmente diminuir o PIB nominal da inflação anual, mas nós podemos fazer de outra forma. Podemos considerar, por exemplo, um ano como base, no nosso caso aqui o ano de 2009, e pegarmos todos os bens produzidos lá no ano de 2010 e, na realidade, multiplicar pelos preços do ano base, no nosso caso, o ano de 2009. Vamos verificar essa questão, então. Nós sabemos que essa alternativa é verdadeira, porque é a definição exata de deflator implícito no PIB. Se não ocorrer, na verdade, né, essa questão da deflação, eu posso considerar que o conjunto de bens e serviços foi muito maior em termos de produção do que verdadeiramente ele é. Isso porque nós temos um fenômeno, né, que é o fenômeno inflacionário, tudo bem? Ou ainda, né, numa situação esdrúxula, o deflacionário, ocorrendo em cada ano. Se nós sabemos, por exemplo, que a inflação, né, do ano de 2010 foi de 5,91% do PIB, ele será, na realidade, o fator deflacionário, tudo bem? O deflator implícito do PIB de 2011. Tranquilo? Portanto, para avaliarmos o PIB real de 2011, teremos que levar aí, né, em consideração, o PIB de 2010, teremos que levar em consideração o deflator implícito, que na verdade é a inflação do ano corrente. Ok? Um forte abraço para você então e até a aprovação.